lá. Em discussão, a ata da sessão passada. Podemos aprovar. Pode aprovar, senhora presidente. Sem objeção, pela aprovação. Sem obstáculo. Então, diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovado. Esta é a nossa sessão de número... Deixa eu só me certificar. Não quero deixar. Nós temos 118 processos para julgamento, pelo menos em pauta. Essa é a nossa sessão ordinária de número 36. Os processos com pedido de vista e ou suspensos em virtude do artigo 942 do CPC, nós temos o 118 da pauta interna, de relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortes Neto. Trata-se de uma apelação cível sob o número 624483, dígito 37, 2022, o final a sequência de 4 zeros. Em que são partes Hélio Rubens Clemente Guerra e Procuradoria-Geral de Justiça e outros. Iniciado o julgamento, o eminente relator votou no sentido de conhecer e desprover o recurso, sendo acompanhado por esta desembargadora. Em seguida, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha pediu vista dos autos no que foi atendido, o pedido deferido e o julgamento suspenso. Excelência, Vossa Excelência trouxe? Trouxe, senhora presidente. Então, vamos a julgamento. Vamos. Eu vou me dispensar de fazer aqui uma releitura aqui do relatório, porque todos já conhecem. Eu apenas friso que esse mandado de segurança, que foi impetrado pelo senhor Hélio Rubens Clemente Guerra, ele foi inicialmente distribuído para a Corte Especial, sob a relatoria, salvo engano, do desembargador Darival, que concedeu uma liminar. Todavia, após ser verificado que as autoridades com foro privilegiado não participaram da decisão, então foi reconhecido, foram excluídas e foi para o primeiro grau. Então, lá no primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ele denegou a segurança. Então, veio o recurso do impetrante, alegando em suma que o ato administrativo carece de motivação objetiva e apresentando justificativas genéricas e padronizadas. A banca não indicou quais os traços físicos embasaram a sua decisão e não o reconheceu como cotista, né? E, ao final, então, ele requer o provimento da apelação com a reforma da sentença a fim de que seja anulado o ato administrativo, que o desclassificou como cotista. Em contra-razões, o Estado sustenta que a comissão não se vincula aos laudos de outras comissões e que os exames dermatológicos não constituem meio idôneo para a aferição da raça ou etnia. O mandado de segurança também é uma via inadequada, tendo em vista ser necessária a dilação probatória. E o controle judicial limita-se à legalidade e constitucionalidade dos autos administrativos. Os pareceres da comissão foram devidamente motivados. A ilustre procuradora de Justiça, doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho, em seu parecer ministerial, optou pelo desprovimento
do apelo. Então, quando foi iniciado o julgamento, como Vossa Excelência já disse, que eu pedi vista desses autos. Pedi vista porque ao ver presencialmente o impetrante, eu fiquei realmente com o sentimento de que ele, na verdade, é uma pessoa parda. Todavia, o mandado de segurança tem sido entendido pelo STJ de que ele não é um meio adequado para discutir esta matéria, né? Então, houve aqui uma lei estadual que instituiu a política de reserva de vagas para candidatos negros no concurso estadual, determinando que a autodeclaração do candidato será submetida à validação por comissão de heteroidentificação mediante análise do fenotipo. Essa lei estadual, ela está em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, onde ficou sedimentado lá, era um processo aí da relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, em que é constitucional a reserva de 20% de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, direta e indireta. É legítima, além de tudo, além da autodeclaração, critério subsidiado de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e ampla defesa. Isso foi a decisão do Supremo. E a comissão examinou esse aspecto, digamos assim, fenótipo. Eu reconheço que esse critério ele sempre vai ter uma subjetividade na análise dele. Então, a comissão disse que o candidato não apresenta, em seu conjunto, as características inerentes à raça, a exemplo do nariz, os lábios, o formato do rosto, fisionomia. Por essa razão, deve ser negado o seu parecer por cotas. Então, diz mais lá, a olhar o candidato, percebe-se que não se trata de pessoa negra ou parda, nem afrodescendente. E a sua cor, no meio social em que vive, não constitui causa de discriminação social ou racial. Observa-se que o tom da pele não condiz com o esperado fenótipo da raça. Por essa razão, reitera-se a decisão da banca para negar a cota racial. No edital também está previsto que a comissão ela não está obrigada a submeter, a aceitar o que foi decidido por outras bancas, né? Daí porque às vezes o candidato aqui ele foi reconhecido como um pardo em outros concursos que fez, como, se eu não me engano, na USP, como, não sei se para professor, e outro também. Mas, na verdade, ele não está sujeito, a banca não está sujeita a aderir isso. Né? Quer dizer, a parte pode instruir, mas ela não está obrigada. Então, ela, formalmente, a comissão e recursos que foram feitos por 5 pessoas, né? Eu fui informado, até porque eu tenho um pardo no meu gabinete, de que essas 5 pessoas, se uma delas entender que é pardo, prevalece esse ponto de divergência. No caso, aí a decisão foi unânime da comissão. E então atende a esses requisitos da portaria do artigo 9º, parágrafo 2º da portaria normativa 04 de 2018. No outro aspecto, eu examinei, porque, como eu disse, me sensibilizou bastante, mas eu fiquei assim, como é que eu posso deliberar sobre isso?
Eu acho que essa mesma angústia teve o desembargador relator, porque trata-se de uma via estreita de mandado de segurança, você não pode mandar estabelecer novas provas, né? E, e aqui há uma decisão do STJ, do ministro Fukina, uma decisão de 23 de 8 de 2022, em que ele diz o seguinte, eu vou apenas ler a parte que interessa. O parecer emitido pela comissão examinadora quanto ao fenotipo do candidato ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, em face do princípio da presunção de legalidade do ato administrativo, né? Por isso, dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada, senão mediante qualificada e robusta contraprova. Na espécie, os elementos probatórios, no caso julgado lá, trazidos com a exordial, não se revelam aptos a desautorizar de plano a desfavorável conclusão a que chegaram os 3 componentes da comissão. No caso aqui foram 5. No que averberam a condição não parda do candidato autor. Outro sim, a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a augusta via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio GRIP, a conclusão que chegaram os avaliadores. Se alguma margem de subjetividade deve ser mesmo tolerada, ante a falta de critérios objetivos, seguros, surge, então, mais uma forte razão a sinalizar em desfavor do emprego do especialismo rito mandamental, para se discutir e definir, no caso concreto, o direito do recorrente em se ver enquadrado como pardo para o fim de concorrer à vaga nesse segmento reservadas, as vagas reservadas nesse segmento. E há outro também, do ministro Herman Benjamin, em que se trata de um caso semelhante, ele diz, também só vou ler a parte que interessa, a parte negritada, que após haver reconhecido as notórias limitações instrutórias do mandado de segurança, o tribunal concluiu que os argumentos deduzidos pela candidata poderiam ser reconhecidos somente mediante dilação probatória, providência incompatível com a via mandamental. Correto o posicionamento da Corte de origem. Então, senhora presidente, meus estimados pares e ilustre advogado da parte, por essas razões, embora tenha realmente me sensibilizado, mas eu não vejo como, nessa via, eu alterar ou dilatar a produção de prova. Aliás, foi isso que o desembargador relator reportou-se naquela ocasião em que eu pedi a vista. E acho que essa matéria também é muito angustiante para nós jogadores, porque é muito difícil você estabelecer isso, até porque os critérios são muito diferentes, sim, até mesmo de estados para estado. Por exemplo, eu tive informação que, por exemplo, na Bahia, como é um estado em que tem muito negro, muitas pessoas descendentes de africanos, quer dizer, você entender que uma pessoa é preta ou parda, naquele estado é muito difícil, né? As pessoas que estão lá. Então, assim, eu até lamento pelo candidato, mas, infelizmente, diante desses precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eu não tenho como deixar de me acostar ao eminente relator e à eminente presidente dessa corte. Então, senhora presidente, meu voto é no sentido de acompanhar o voto do eminente relator para negar provimento à apelação. Obrigada, Excelência. Então, a unanimidade, o presente recurso foi conhecido e desprovido consoante voto do eminente relator.
Desculpem que aqui é a área de tráfego aéreo. Vamos nós dar continuidade à nossa sessão. Seguidamente, nós temos o 119, também de relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, e trata-se da apelação cível 3.873, dígito 73, 2024, final 0095, envolvendo o município de Ipu e Tatiane de Souza Virgílio. Iniciado o julgamento, o eminente relator votou no sentido de conhecer e desprover o recurso, sendo acompanhado por esta desembargadora. Seguidamente, o eminente desembargador Fernando Luiz Menes Rocha pediu vista dos autos, no que foi deferido o pedido e, por consequência, suspenso o julgamento. Vossa Excelência também está com esse em pauta? Senhora presidente, esse processo, eu até comuniquei ao eminente relator, E o subsequente? Os subsequentes com relação a isso, inclusive o meu que está em pauta, eu estou adiando, mais uma vez, Sim. para chegarmos a um exame mais acurado. Inclusive, eu comecei a discutir novamente com a minha assessoria, porque há pontos de divergência. Inclusive, o desembargador Inácio, com todo o cuidado, também já fez até um estudo aí sobre o caso concreto que nós estamos julgando a respeito. Então, senhora presidente, eu vou trazer esses na próxima semana, inclusive o da minha relatoria. De Ipu. Todos esses de Ipu, eu estou nesse... Senhora presidente, eu tenho um hoje que eu pautei e o desembargador Ximenes não votou, e outro eu não liberei o voto, que é o mesmo assunto. Então também fica suspenso de mesa para a próxima semana. Que aí, de acordo com o que a gente for votar, chegar o bom senso, se julga logo todos. Perfeito. Perfeito. Então, vamos à decisão desta Corte. Nos casos em que nós temos progressão funcional com interstício de 12 meses, envolvendo o município de Ipu, permanecerão suspensos até a próxima sessão, quando, então, chegaremos a uma conclusão. É o 119, o 120, e da pauta de hoje, por favor, desembargador Inácio, é o 99, é? Ou é o 85? Que Vossa Excelência adiou? 85 eu adiei, inclusive nem liberei o voto, né? Perfeito. E o outro é o 96. Pronto. Que eu suspendi então, também, porque eu até liberei, mas depois eu digo, esse daqui eu tinha combinado com o desembargador Ximenes, que a gente ia analisar, mas já tinha liberado, mas ninguém votou, então fica suspenso. Então, pronto, excelências. Senhora presidente, apenas para registro, o da minha relatoria, que eu estou adiando sobre a mesma matéria, é o número 16 da pauta, do PJE. Perfeitamente, tá bom? perfeitamente. Obrigado. De nada, excelência. Então, ficam suspensos os referidos recursos até a próxima sessão. Dando continuidade, nós temos aqui, para sustentação oral, sob a minha relatoria, a apelação civil internamente, na pauta interna, é o 113 do PJE. Nós temos a apelação civil 28.8648, dígito 58, 2022, final, uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo Sendas Distribuidora S.A. e outros,
versus Estado do Ceará e outros. A doutora Isabela Dias Melo, na plataforma virtual, representando os interesses da apelante Sendas, pediu a sustentação oral. Doutora Nayana, a doutora se encontra na plataforma? Eu não estou vislumbrando. Não, desembargadora. Perfeito. Então, nesse caso, eu farei a leitura da nossa proposta de emenda. Só mais um segundo, Excelências. Consigno. 113, né, doutora? Isso mesmo. Tenham paciência, porque eu estou aqui localizando o processo. Digo eu na proposta de emenda: direito tributário e processual civil, apelações cíveis, embargos à execução fiscal, desistência, adesão ao Refis-CE, inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei Estadual número 18.615, de 2023, condenação em honorários advocatícios, base de cálculo, proveito econômico, manutenção da sentença, recursos desprovidos. Os eminentes pares estão satisfeitos com essa leitura, desembargador Ximenes e desembargador Duval, ou querem que eu passe os itens? Por mim, eu estou satisfeito, Excelência, até porque já li o voto todinho de Vossa Excelência e já voltei na votação provisória. Perfeito. Senhor presidente. Perfeito. Compreendi que tem que ser certa a imposição de honorários, porque pelo fato de ter enunciado, cabe a imposição, porque a imposição de honorários na execução fiscal é logo no início. Então, o voto está perfeito, Vossa Excelência. Obrigada, eminentes pares. Então, a unanimidade, o recurso foi com as apelações, né? Me perdoem. Foram conhecidas e desprovidas e a sentença mantida consoante voto desta relatora. Dando sequência aos pedidos, nós passamos agora nas preferências ao de Vossa Excelência, desembargador Duval, a apelação cível sob o número 3019-123, dígito 48, 2024. Final, uma sequência de 3 zeros, 1. Envolvendo Ceará Combustíveis Ltda versus Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e outros. A sustentação oral foi postulada pelo Dr. Breno Otto da Silva, OABCE 42.646. Dr. Breno se encontra na plataforma virtual, que eu tinha visto. Agora, por favor. Está presencial, desembargadora. Está presencial? Perfeito. Doutor Breno já está devidamente aparamentado. Quando ele estiver preparado, doutora, a senhora se... Pode deixar, eu aviso a senhora, presidente.
Boa tarde, doutor João Ricardo. É um prazer estar com Vossa Excelência novamente, apesar de Boa tarde. virtualmente. Boa tarde. Boa tarde, desembargadora. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer também estar. Muito grata. Presidente, doutor Breno está a postos. Pois não. Doutor Breno, por gentileza, Vossa Excelência, desiste ou dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Muito obrigada. A partir desse momento, 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa egregia Primeira Câmara de Direito Público, nobre desembargador relator Durval, ilustre representante do Ministério Público, prezados, serventuários e colegas advogados e todos presentes. A presente apelação ela é interposta pelo meu cliente, Ceará Combustíveis LTDA, ela busca a reforma respeitável da respeitável sentença que denegou a segurança pleiteada para anular uma multa administrativa que, com a devida vênia, foi aplicada ao repio do devido processo legal e desconsiderando o excepcional contexto fático em que os eventos ocorreram. O cerne da questão ela remonta a maio de 2018, um período de notória convulsão nacional, que foi a greve dos caminhoneiros, né? E que paralisou o país e gerou uma crise de abastecimento sem precedentes, especialmente no setor de combustíveis. E aí foi nesse cenário caótico que uma denúncia anônima levou o PROCON de Fortaleza a instaurar procedimento administrativo contra apelante, né, culminando na aplicação de uma pesada multa de mais de 7 mil UFICE e a acusação um suposto aumento injustificado de preço. No entanto, a decisão administrativa e posteriormente a sentença que a manteve falharam em analisar pontos cruciais que demonstram nulidade do ato e a ausência de qualquer prática abusiva por parte da apelante. São esses pontos que, respeitosamente, submeto à apreciação desta colenda Câmara. E aqui o pilar central da acusação contra a apelante é um relatório de conclusão contábil produzido unilateralmente pelo PROCON de Fortaleza. Este documento, datado de 27 de novembro de 2019, só veio ao conhecimento da apelante quase 4 anos depois, em fevereiro de 2023, já no bojo da decisão que a condenava. Excelências, a apelante jamais teve a oportunidade de se manifestar sobre as conclusões técnicas desse relatório. Não pôde questionar a metodologia utilizada, apontar eventuais equívocos ou apresentar contraprovas, né? A prova que fundamentou a punição foi produzida de forma sigilosa e inquisitorial, e a apelante foi chamada a se defender de uma conclusão já formada, sem ter tido acesso ao seu fundamento primordial. A decisão administrativa ela carece de motivação idônea. Ela se limita a afirmar a ocorrência de aumento de preços sem justa causa, mas falha em demonstrar de forma concreta qual seria o preço justo naquele cenário de causa de desabastecimento, em plena greve de caminhoneiros em 2018. Conforme demonstrado nos autos, os preços praticados pela apelante, mesmo durante a crise, estavam em concordância e, por vezes, abaixo do preço médio ponderado ao consumidor final estabelecido pelo CONFAS. O PROCON não estabeleceu um parâmetro legal ou econômico que tenha sido violado naquele momento. Ignorou-se completamente o contexto da greve, a justa causa para a variação de preços, que o órgão fiscalizador alega não existir. Era a própria crise. A escassez de produto e a alta procura, fenômenos básicos da lei de oferta e procura foram desconsiderados, como se a apelante estivesse operando em um ambiente de normalidade, em plena greve. Ademais, a própria decisão administrativa ela é contraditória, ela reconhece que o país passava por um momento de calamidade e, paradoxalmente, utiliza essa mesma calamidade como circunstância agravante para majorar a pena, configurando claro bis idem. A mesma situação fática não pode servir ao mesmo tempo
para tipificar a infração e para agravar a sanção. Sabemos que o Poder Judiciário não cabe reexaminar mérito administrativo, contudo, o que se pede aqui não é uma reanálise da conveniência ou oportunidade da multa, mas sim o controle da legalidade do ato. A legalidade foi ferida quando se negou ao apelante o direito de se defender de uma prova técnica crucial. Foi ferida quando a decisão condenatória não apresentou uma fundamentação clara e congruente, e foi ferida quando se aplicou uma sanção com base em dupla punição pelo mesmo fato. Diante do exposto, o apelante requer o reconhecimento e o total provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e, conseguinte, conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade do auto de infração número 132 de 2018 e da multa dele decorrente. É o que se requer. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Breno. Desembargador Duval, Vossa Excelência tem a palavra. Cumprimento o jovem advogado, mas a minha linha vai exatamente oposta à que ele defendeu, no sentido de que o PROCON ele tem sim legitimidade de aplicar uma multa em virtude da alta abusiva dos preços de combustível, não é, por ocorrência sim de uma greve. Então, em 2018, não é, a PROCON Fortaleza multou a empresa Ceará Combustível, não é, por ter elevado os preços de forma abusiva durante uma greve de caminhoneiros. A empresa implementou mandado de segurança, questionando, em primeiro lugar, a legalidade da multa e da competência do próprio PROCON, não é? E tentou anular a penalidade, alegando diversas nulidades do processo administrativo. No processo administrativo, a Ceará Combustível teve a ampla defesa, o contraditório, se defendeu, mas o juiz de primeira instância manteve a multa por entender que o PROCON ela tem natureza constitucional e também faz parte, se vincula ao Código de Defesa do Consumidor, portanto, manteve integralmente e validou a multa, não é? Nos seguintes pontos. Primeiro, o PROCON tem competência legal para fiscalizar relações de consumo, aplicar as sanções administrativas com a multa em questão, com base no Código de Defesa do Consumidor, e a conduta da empresa de elevar preço é uma prática abusiva, expressamente vetada no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. De modo que aqui eu estou realmente mantendo a sentença de primeiro grau que validou essas multas, porque o Poder Judiciário ele analisa, e nós temos esse controle da legalidade do ato administrativo, não podendo reexaminar o mérito da decisão, porque, na verdade, isso só é possível quando existem casos de extrema desproporcionalidade, o que não ocorreu. Então, não foram comprovadas as nulidades que a empresa alega que existiu. O processo administrativo respeitou, sim, os princípios constitucionais, como disse, do contraditório e da ampla defesa, devido ao processo legal. A empresa teve a oportunidade de apresentar a defesa, impugnar os relatórios técnicos, mas não conseguiu afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. O princípio da livre iniciativa constitucional não é absoluto e não se sobrepõe às normas de proteção ao direito do consumidor. Então, a empresa que se aproveitou de um momento de crise de abastecimento devido à greve, aumentou os preços e certamente os seus lucros, causando prejuízo aos consumidores. Essa que é a questão. Então, estou confirmando a sentença do juiz de primeiro grau, conhecendo o recurso de apelação e no mérito negando-lhe provimento.
É assim que manifesto, senhora presidente. Muito obrigada, Excelência. Desembargador Inácio, como vota? Ratifico o voto preliminar acompanhando o eminente relator. Eu também ratifico o meu voto provisório, acompanhando integralmente o entendimento lançado pelo eminente relator. Nesta toada, recurso conhecido e desprovido à unanimidade, consoante voto do eminente relator. Nós não temos mais nenhuma sustentação oral e preferente. Tem, querida? Diga. Temos as dos advogados que estão presenciais. Eu acho que a senhora pulou. É a partir do 77. Só um minuto, doutor. Porque eu recebi aqui as preferências, mas não tem problema, não. Vamos lá. Então, é o 77, de relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Trata-se de remessa necessária cível, sob o número 901-009, dígito 39, 2014, final, uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo LS Construções e Comércio LTDA e Universidade Regional do Cariri, URCA. A sustentação oral foi postulada pelo Dr. Vicente Paulo Parente Pontes Neto, ABCE, número 37.593, presencialmente, a quem eu já apresento minhas desculpas. O doutor já está na tribuna, doutora Nayana? Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Muito obrigada. Pode fazer uso para sustentação oral. Excelência, primeiro venho cumprimentar todos, né, na pessoa de Vossa Excelência, o ministro, a desembargadora presidente. Eu serei bem breve. Trato apenas de 2 pontos. O primeiro é que este processo foi chamado, né, a remessa necessária, uma decisão que foi chamamento feita à ordem, mas nós entendemos que, na verdade, não seria nenhum caso de remessa necessária. Nos termos do artigo 496, parágrafo 3º, inciso 2º, fala-se que a remessa necessária aplica nas condenações contra os estados e suas autarquias no valor de até 500 salários mínimos. E aqui a condenação foi de R$300 mil no ano de 2022. Neste ano, o salário mínimo era R$ 1.212, que mesmo multiplicado pelos 500 salários mínimos, daria R$600 mil. Então, a condenação fica na metade, na verdade, do que seria a hipótese de não cabimento, né, da remessa necessária. Então, não seria a hipótese dos autos. No mérito propriamente dito, aqui a gente está tratando de uma questão de recomposição do preço pela inflação. Não é um reajustamento, como foi bem apontado pela sentença, né? Tratou-se meramente da aplicação da correção prevista no contrato nas suas cláusulas 5ª e 6ª, certo? Que o réu, na verdade, sequer se cuidou de impugnar especificamente. Limitou-se a defender que a contratante deveria ter previsto as variações inflacionárias quando da apresentação de sua proposta, o que contradiz o próprio contrato por ela firmado. Então, em virtude desses 2 pontos, tanto da questão do processualmente não seria nem, na verdade, hipótese de remessa necessária, quanto por se tratar de uma questão objetiva de recomposição de preços, né, a gente pede pela manutenção da sentença. Somente isso, Excelência. Muito obrigada, doutor. Desembargador Inácio, é de Vossa Excelência a palavra. Não, senhora presidente. Caso em exame, remessa necessária civil originada da ação ordinária de cobrança ajuizada por LS Construções e Comércio Limitada, NE, em face da Fundação Universidade Regional do Cariri, URCA, com o objetivo de obter o pagamento da diferença devida pelo contrato 144/2006, firmado para a reforma e ampliação do Museu de Paleontologia
A parte autora alegou ter executado integralmente os serviços contratados, sem, contudo, ter recebido o valor integral pactuado. O juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza julgou procedente o pedido, condenando uma UCA ao pagamento de R$ 302.180,69, corrigido até 15/10/2014, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, após acolhimento de embargo de declaração com efeitos infringentes. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública, no contexto da remessa necessária, especialmente quanto à existência do crédito decorrente de contrato administrativo e a adequação dos consecutários legais. Razões de decidir. A remessa necessária é cabível, pois se trata de condenação imposta à fundação pública estadual, em um valor superior a 500 salários mínimos, nos termos do artigo 496.1 e parágrafo 3º, 2 do Código de Processo Civil. A sentença encontra respaldo em prova documental suficiente, que demonstra a execução total do objeto contratual e a inadimplência parcial da administração, sem que a ré tenha comprovado o pagamento integral, nos termos do artigo 373.2 do CPC. A condenação da Fazenda ao pagamento do valor devido respeita os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria. Os consecutários legais devem ser adequados aos parâmetros fixados no tema 905 do STJ e na Emenda Constitucional 103/2021. 1. Até 8/12/2021, aplica-se o IPCA-E, com o índice de correção monetária acrescido de juros de mora equivalente à remuneração da caderneta de poupança. A partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos do artigo 3 da citada Emenda Constitucional, a 103. A fixação dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, reflete adequação à complexidade da causa ao trabalho desenvolvido. A reativação do processo para viabilizar o exame necessário é legítimo, diante do reconhecimento do erro material na tramitação e por se tratar de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. Remessa necessária parcialmente provida exclusivamente para adequar os consecutários legais aos critérios do tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional 103/2021. É o meu voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Eu confirmo o voto provisório, já acompanhando inteiramente o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Fernando Ximenes. Acompanho o eminente relator. Muito obrigada, Excelência. Então, à unanimidade, remessa conhecida e parcialmente provida, conforme voto do eminente relator. Obrigado, doutor Breno, pela participação. Agora, pois não, o 17, na pauta interna, se trata de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. É uma apelação cível sobre o número 28.0586, dígito 63, 2021, final uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo o Estado do Ceará e Algimotos LTDA. A sustentação oral foi postulada pelo Dr. Clisman de Sena Cavalcante, OABCE número 41.512. O referido causa Se encontra presencial, presidente. Perfeito. Boa tarde, senhores presentes. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde ao... Boa tarde, doutor. Por favor, o senhor me permite indagar se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, sim, sim. Muito grata. Por favor, pode continuar. Perfeito. Eu também não pretendo me alongar.
até porque se trata de um tema já bastante pisado e repisado no judiciário, com apenas uma peculiaridade nesse caso, que é um desdobramento com relação ao encargo do FECOP. A gente está falando de uma matéria tributária, que é a questão do tema da seletividade do ICMS sobre energia elétrica, e como desdobramento do julgamento lá do Supremo, que fixou que o ICMS ele deveria ser tributado em alíquotas modais, e não na forma como o Estado fazia antigamente, praticando uma alíquota de 25%. Esse é o tema, digamos, de fundo da nossa matéria. O Estado do Ceará apela da decisão de primeira instância, que julgou parcial procedente o pedido, para manter a incidência do FECOP a partir de um determinado lapso temporal, reformando uma decisão do próprio juiz de primeiro grau, que outrora havia julgado totalmente improcedente, dando esse efeito de parcial improcedência somente com relação a esse momento a partir do qual cessariam a cobrança do FECOP. A partir dessa decisão do Estado, do juiz de primeiro grau, acerca dessa parcial procedência, o Estado apresenta uma apelação, argumentando que, na verdade, teria ali, por conta dessas mudanças de legislação supervenientes à propositura da ação, teria ocorrido uma perda de interesse de agir, que, na verdade, não se exibe no caso, né? Na verdade, foi necessário que o contribuinte buscasse socorro no Poder Judiciário para que fosse cessada aquela exação entendida e legal, inclusive ratificada pelo Supremo em sede de controle de constitucionalidade. Inclusive, o acórdão foi publicado depois da propositura da ação, ou seja, realmente ainda existia ali uma certa insegurança do contribuinte em ter esse provimento judicial, e, sobretudo, pelo fato de que as ações, que os temas de repercussão geral, eles não vinculam o Estado. Então, o contribuinte efetivamente precisou recorrer ao Estado, precisou recorrer ao judiciário para que tivesse essa segurança na aplicação desse precedente, e ele, afinal de contas, não fosse sujeito a essa cobrança que, naquele momento, foi entendida por ilegal. Eu ratifico nosso pedido para que se mantenha a decisão pela parcial procedência, nos termos do que foi julgado pelo juízo de primeira instância. E eu encerro a minha sustentação agradecendo aos senhores. Obrigado, Tupi. Desembargador Fernando Ximenes, é de Vossa Excelência a palavra. Pois não, senhora presidente, eu vou tentar, dentro do possível, fazer um resumo aqui do meu voto. Em primeiro lugar, eu vou enfrentar aqui as prejudiciais da parte apelada e da Procuradoria-Geral de Justiça. Mas, de início, eu quero dizer que a autora ela ajuizou a ação buscando a aplicação da alíquota geral de 18% em relação ao ICMS incidente sobre energia elétrica, afastar em tais operações a alíquota adicional de 2% destinada ao FECOP e a declaração de direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos, a maior desde o quinquênio antecedente à propositura do feito. A sentença ela julgou improcedente a pretensão relativa ao adicional do FECOP. E aí resignou-se a promovente, que não apelou dessa decisão. Embora o advogado tenha se reportado aqui na tribuna, mas não houve apelo da parte da autora. Tanto não houve que nós estamos julgando aqui o apelo do Estado. Né? O apelo do Estado se restringe aos dois pontos: a aplicação da alíquota geral de 18% em relação ao ICMS incidente e a declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior desde o quinquênio antecedente à propositura do feito. Então, a matéria com relação ao FECOP não será enfrentada aqui, porque não foi objeto. E nem poderia ser objeto de apelação do Estado, já que o Estado foi vencedor nessa matéria. Então, são desses dois itens. Mas eu vejo aqui que cumpre salientar que no curso desse litígio,
O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da URE 714139, 7 de 1 de 22, da qual resultara o tema 745 de repercussão geral e correspondente modulação dos efeitos seguintes, itens 5 e 7. Então, só para recapitular, eu não vou ler a emenda toda do Supremo, mas o Supremo, no item 5, ele fixou a tese para o tema 745, adotada pelo legislador estadual, a técnica de seletividade em relação ao imposto sobre circulação de serviço, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior às das operações em geral, considerando a essencialidade dos bens e serviços. Quero até dizer que, desde o primeiro momento em que isso foi levado à Corte Especial, eu votei nesse sentido, mas eu fui vencido, mas esse é o entendimento que eu sempre tive, que o Supremo aqui sufragou. E, então, o recurso foi parcialmente provido. E a modulação dos efeitos, por ocasião de um desembarque, o Supremo estipulou que ela produzia efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, salvando as ações ajuizadas até o início do julgamento de mérito, ou seja, no dia 5 de fevereiro de 2021. Com esteio em tal precedente vinculante, a sentença apelada julgou a lide parcialmente procedente, ao acolher os embargos do promovente, em parte, e com efeitos infringentes. Diz, desembargo de declaração de interporte por auge, em face da sentença, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança de 27% sobre a energia elétrica consumida. Argumenta a embargante que a sentença impugnada revela-se omissa e contraditória, pois não analisou o requerimento relativo à cobrança de 2% destinada ao FECOP, bem como aduz que, em que pese tenha sido modulado para 2024, o direito da autora existe e, portanto, pode ser declarado por este juízo, ainda que determine sua validade apenas a partir deste ano. Além disso, isso eu estou lendo aqui a decisão do juiz. A contradição se manifesta no tratamento dado ao pedido de aplicação da alíquota do ICMS sobre a energia elétrica, no mesmo patamar das mercadorias em geral. A sentença, ao mesmo tempo em que reconheceu a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo, indeferiu o pedido da autora sob a justificativa de que a modulação dos efeitos impediria a aplicação imediata. Dessa forma, considerando os vícios apontados, é imprescindível que a sentença seja integrada e esclarecida para suprir as omissões e eliminar as contradições existentes, garantindo assim o pleno exercício do direito da parte embargante. Em face do exposto, diz lá o meritíssimo juiz, conheço dos presentes embargos de declaração para dar-lhes parcial acolhimento para o fim de modificar a parte dispositiva, suprimindo a omissão e contradição nos seguintes termos. Aí diz o juiz: impôs, altera os seguintes dispositivos. Onde se lê do exposto e de tudo devidamente examinado, julgo improcedente a presente ação com supedâneo no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, devido à discricionariedade para a aplicação da seletividade do ICMS, razão pela qual indefiro também a tutela de urgência, custos processuais e tal e tal. Aí, o juiz, acolhendo o desembargo, modificou a sentença para dizer o seguinte: face do exposto, considerando os elementos do processo, e o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, o que faço com base no artigo
487.1 do Código de Processo Civil, para com força no entendimento fixado no Supremo, com o tema 745 da repercussão geral. Eu estou lendo isso aqui porque eu achei que houve assim umas... Não ficou muito claro o que o juiz quis, o que a parte quis. Eu estou querendo esclarecer para justificar o meu voto. Então, o tema da repercussão geral é a modulação dos efeitos que então produziu. Considerar legítimos os recolhimentos do ICMS além da alíquota ordinária, é dizer, cobrança de 25% ao invés de 18%. Isto é, até dezembro de 2023, somado com a cobrança de 2% destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP. Quanto a tal ponto, não há por que ser restituído. Determina o rateio proporcional nas partes das custas e demais despesas processuais e pagamento de honorário fixados em 10%. Bom, então eu digo o seguinte: a apelação do Estado alega que, em face das leis estaduais número 18.154 de 2022 e 18.305 de 2023, já vinha aplicando a alíquota incidente sobre a energia elétrica no percentual da alíquota de 18%. No período de 12 de 7 de 2022 até 31 de 12 de 2023. E 20% a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Requer, portanto, o provimento da apelação para reformar a sentença e, consequentemente, reconhecimento de ausência de interesse processual, atribuindo-se o ônus de sucumbência ao demandante apenas. A recorrida afirma que a matéria sob discussão está pacificada em sede de recurso repetitivo pelo que a apelação seria inadmissível. Ora, digo eu, a definição de matéria tributária pelo Supremo na sistemática de repercussão geral não é causa determinante do não cabimento do recurso, que discute questão processual não versada no precedente vinculante. Por essa razão, senhora presidente, eu rejeito essa primeira prejudicial alegada pela apelada. E peço a Vossa Excelência que submeta a votação. Perfeito, Excelência. Desembargador Durval. Com o relator, senhora presidente. Desembargador Inácio. Com o eminente relator, senhora presidente. Muito obrigada, Excelências. Então, prejudicial rejeitada à unanimidade, conforme entendimento do eminente relator. Pode prosseguir. Por outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça argui a configuração de inovação recursal, preclusão e supressão de instância. Entendo que não há cogitar de preclusão para a parte, argui a perda superveniente de interesse processual. Trata-se de questão passível de arguição a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 337, inciso 11, e o parágrafo 5º, e o artigo 485, inciso 6, e parágrafo 3º do CPC. Também não é o caso de inovação recursal e supressão de instância. O argumento foi trazido na peça dos aclaratórios do ente público e a autora foi viabilizada por contraditório. Então, não vejo como dizer que houve inovação recursal e supressão de instância, porque essa matéria foi examinada na primeira instância e discutida pelas partes. Então, desse modo, eu rejeito também
essas prejudiciais suscitadas pelo Ministério Público. Também submeto, senhora presidente, ou peço a Vossa Excelência submeta. Muito obrigada, Excelência. Desembargador Duval, como se manifesta? O nobre relator, senhora presidente. Muito obrigada. Desembargador Inácio, Vossa Excelência. Com o eminente relator. A unanimidade, referidas preliminares arguídas pelo Ministério Público foram rejeitadas, acompanhando o entendimento do eminente relator. Pode prosseguir, Excelência. Pronto, senhora presidente, agora eu vou enfrentar um mérito e digo, no enfrentamento do mérito, importa registrar que o caso presente não se enquadra na ressalva da modulação de efeitos do tema 745 de repercussão geral. Pois, como visto, a lide foi proposta em 22 de 11 de 2021, após o marco temporal estabelecido pelo Supremo, que era 5 de 2 de 2021, ou seja, 5 de fevereiro de 2021, e a ação só foi proposta em 22 de novembro de 2021. Pois bem, a interpretação, a contrário senso da sentença, impõe ao Estado do Ceará que, a partir de 1º de janeiro de 2024, aplique a alíquota de 18% quanto ao ICMS sobre a energia elétrica. Reitere-se a transcrição da parte dispositiva do deciso no julgamento dos embargos. De declaração da promovente. Disse o meritíssimo juiz que julgava parcialmente procedente a pretensão autoral, fazendo, nos termos do artigo 487.1 do Código de Processo Civil, para com força no entendimento fixado pelo Supremo, no tema 745 da repercussão geral, e a modulação de efeitos que, então, se produziu, considerar legítimos os recolhimentos além da cota, além da alíquota ordinária, é dizer, a cobrança de 25%, ao invés dos 18% ordinário, isto é, até dezembro de 2023, somado com a cobrança de 2% destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, quanto a tal ponto não há por que ser restituído. E determinou, isso, né? Mas estou repetindo para esclarecer, o rateio das custas e dos honorários. Ocorre, digo eu, que, em consonância com a alegação do apelante, efetivamente a lei estadual 18.305 de 2023 fixou a alíquota do ICMS para energia elétrica e mercadorias em geral em 20%, a partir de 1º de janeiro de 2024, tendo em vista a observância dos princípios da anterioridade, nonagesimal e anual. Então, a partir de janeiro de 2024, houve um aumento da alíquota de 18% para 20% de todas as mercadorias. O artigo 4º, aliás, o artigo 4º da lei diz, da lei de 2022, dizia assim, então o artigo 4º dessa lei de 2023, e assim, o artigo 1º da lei estadual número 18.154 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação: nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Nacional número 194 de 23 de junho de 2022, que acrescentou o artigo 32A da Lei Complementar Nacional número 87 de 13 de setembro de 1996, a alíquota aplicável às operações de combustível e energia elétrica, bem como às prestações de serviços de comunicação, será de 20%. Então, houve essa modificação na lei, nessa lei de 2022. E que essa lei determinou que a lei entrava em vigor na data de sua
publicação, produzindo os efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao transcurso de 90 dias de sua publicação. Ora, com amparo no princípio de que o juiz diz do direito, constata-se de ofício o equívoco da sentença, resultante do julgamento dos aclaratórios das partes, ao impor sua reforma parcial mantida nos demais capítulos. A sobrevinda do tema 745 da Repetição Geral, respectiva modulação de efeitos, assim como a legislação retrocitada, conduzem à improcedência total dos pedidos. Somente se poderia falar em perda superveniente do interesse processual, porventura a modificação normativa em comento satisfizesse as pretensões da autora, relembrando os pedidos: aplicação da alíquota 18 em relação ao ICMS, incidente sobre a energia elétrica, afastar em tais operações a alíquota do FECOP e a declaração de direito à restituição e compensação dos valores recolhidos. Por conseguinte, não assiste razão ao apelante quanto à configuração de esvaziamento do interesse processual. Melhor sorte, no entanto, possui o recorrente sobre a alteração do ônus de sucumbência para imputá-lo apenas à demandante, a qual restou vencida em todos os pleitos formulados. Quanto aos honorários advocatícios, a míngua de condenação e a possibilidade de mensuração do proveito econômico, arbitro em 15% sobre o valor atribuído à causa de 11.631,56, por considerar bastante condizente com a dignidade do profissional, considerando a baixa complexidade e interatividade da causa. Então, eu conheço do recurso do ente público e do parcial provimento ao apelo para reformar em parte a sentença, por conseguinte julgar todos os pedidos improcedentes, modificando o ônus da sucumbência. Quer dizer, eu não estou reconhecendo do recurso do Estado, por isso estou dando parcial, essa perda do interesse processual que eu acho que não teve. Mas o tema aqui com a modulação não se aplica à parte apelada, exatamente por isso, porque a ação foi promovida no final de 2023, né, como eu disse aqui, e em 2024, a vigência, a alíquota já tinha sido reformada. Então, senhora presidente, meus ilustres pares, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença e, por conseguinte, julgar todos os pedidos improcedentes, modificando os ônus da sucumbência para atribuí-los à autora. É como voto. Obrigada, Excelência. Desembargador Duval, como se manifesta? Com o eminente relator, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Desembargador Inácio. Com o eminente relator, Excelência. Então, à unanimidade, as prejudiciais foram rejeitadas e, vírgula, no mérito, à unanimidade, a apelação foi conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do eminente relator. Vamos agora para o 39 da pauta interna, e o eminente relator é o desembargador Duval Aires Filho. Trata-se da apelação cível de número 728283, dígito 50, 2000, final uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo João Vitor de Moraes Gadelha e outros, e município de Fortaleza, através da PGM, Procuradoria-Geral do Município. O doutor Kennedy Ferreira Lima, OABCE,
10.914, representando os interesses do apelante, foi quem solicitou a presente sustentação oral. Doutor Kennedy. Presidente, ele não se encontra. Então, volto a conceder a palavra ao eminente desembargador Durval Aires Filho. Senhora presidente, se trata de uma apelação civil e, desde logo, estou anunciando que é uma coisa assim simples, no sentido de que se pretende uma prova emprestada egressa do direito penal para o direito civil, que é impossível, não é? Então, o que aconteceu? Um acidente, eu acho que foi no PV, no estádio, não é? Caiu, certamente, a queda de uma arquibancada, e o determinado cidadão obteve êxito. Foi à justiça, obteve êxito, mas numa seara penal. O filho que vinha acompanhando, que não sofreu nenhum tipo de acidente, veio alegando a prova emprestada para também obter algum tipo de êxito, mas na seara civil. Então, aqui eu estou dizendo que é impossível, porque não só o 580 do CPC ela tem aplicação restrita ao processo penal e ela não pode ser estendida ao processo civil, porque senão estaria, desembargador Chimenez, em xeque-mate o próprio princípio da ampla defesa do devido processo legal. Não se admite. Então, aqui é direito administrativo, apelação civil, ação de indenização por danos morais materiais, desabamento de arquibancada, mas ausência de prova do nexo causal, não é? Extensão da sentença estranha aos autos, inviabilidade, e de modo que eu estou desprovendo, senhora presidente, assim como o voto. Obrigada, excelência. Desembargador Inácio. Acompanho o eminente relator. Eu igualmente acompanho o eminente relator, tornando definitivo o voto provisório. Assim sendo, o julgamento para presente recurso, que foi a apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Dando sequência, nós temos agora, para a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, na pauta interna é o 11. Trata-se da apelação civil 310.72, dígito 73, 2024, final 0167, envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a senhora Luzia Daiane Gomes do Nascimento. A sustentação oral foi postulada pela doutora Eveline Carneiro Gomes, OAB-CE 17.775, representando os interesses da apelada. Doutora Eveline se encontra, não é, doutora? Ou não? Sim. Eu vi a doutora Eveline. Boa tarde, doutora Eveline, tudo bem? Boa tarde, vocês me escutam? Sim, está só um pouquinho baixo, pelo menos para mim, que como a senhora, eu estou virtual. Eu gostaria de saber da senhora, antes de iniciar a sustentação oral, se dispensa a leitura do relatório. Sim. Muito obrigada. Por favor, pode dar início à sustentação oral. Então, boa tarde a todos os nobres desembargadores, boa tarde aos servidores que estão nesta bancada. Aqui representando a parte autora, né, e ora apelada, a apelação do INSS nesse caso, eu vou esclarecer o ponto principal, né? Esta segurada do INSS sofre de um problema ortopédico
inicialmente, em outro processo judicial, ela teve direito e goza de um benefício previdenciário que se chama auxílio acidente, que é um benefício apenas por uma sequela, né? Não é por uma incapacidade. E esta segurada tornou a ficar incapacitada, né? Também de um problema ortopédico, que era também no quadril esquerdo, e ela teve que, neste momento, que isto já foi no ano de 2023, ficar afastada completamente do trabalho para uma recuperação de uma cirurgia do quadril, né, do fêmur. Então, o nobre juiz concedeu o pedido da autora de benefício por incapacidade temporário decorrente desta cirurgia, né? E o INSS, ora, recorre dizendo que as doenças são as mesmas, que um benefício está incompatível com o outro. Só que o fato gerador de um benefício foi em 2021 e ele não é incapacitante, realmente é uma sequela. E a autora só queria o direito de gozar um benefício por incapacidade temporária porque fez uma outra cirurgia. E o recurso do INSS, ele fala exatamente, né, a apelação, ele quer a improcedência, né, da ação, da concessão do benefício por incapacidade temporária, porque diz que é o mesmo fato gerador, porque uma vez a cirurgia foi no quadril direito, com prótese, e a outra, agora, o caso concreto sob análise deste tribunal, é o quadril esquerdo. Então, o nosso pedido é que seja mantida a sentença de procedência de um benefício por incapacidade temporário apenas naquele momento que a autora precisou se afastar do seu trabalho, pois ela é enfermeira e verdadeiramente ela já retornou às suas atividades, não está incapacitada, né? Apenas possui uma sequela lá de 2021. Então, o que a parte autora requer deste tribunal, né, é a manutenção da sentença de piso. Obrigada. Obrigada, doutora. Desembargador Fernandes Mendes. Senhora presidente, esse processo aqui é mais fácil de julgar. Eu vou fazer aqui apenas a leitura da ementa, que eu acho que é bastante esclarecedora. A apelação civil interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social contra a sentença proferida pelo juiz da primeira vara da comarca de Sobral, que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentada desde 17 de janeiro de 2023, com correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios a serem fixados em face de liquidação. A questão em discussão é o seguinte: primeiro, definir se a autora faz jus ao auxílio por incapacidade temporária acidentada, a despeito da conclusão pericial que indicou a redução da aptidão laborativa. E estabelecer se é possível a acumulação do auxílio por incapacidade temporária, concedido judicialmente, com auxílio acidente. Razões de decidir. O laudo pericial, embora ateste a redução da capacidade, também resiste à capacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade habitual de enfermeira, indicando a necessidade de reabilitação para outra função. Diante da conclusão pericial dúbia, aplica-se o princípio indubio pro misero, interpretando-se a prova do modo mais favorável à segurada, o que autoriza a concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentada. O laudo técnico indica nexo causal entre a atividade profissional e o agravamento da moléstia incapacitante, confirmando a natureza acidentária de inaptidão laborativa. A acumulação do auxílio por incapacidade temporária com o auxílio de acidente não é admitida,
quando ambos têm origem no mesmo fato gerador, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Então, em observação ao artigo 104, parágrafo 6º do Decreto 3.048 de 1999, o auxílio-acidente deve ser suspenso no período de percepção do auxílio por incapacidade temporária, sendo necessário o abatimento de eventuais valores pagos cumulativamente. E é nesse sentido que eu conheço e dou parcial provimento ao recurso do INSS, com o fim de determinar a realização dos descontos nos montantes a serem pagos a título de auxílio por incapacidade temporária acidentária, dos valores já percebidos pela promovente referentes ao auxílio de acidente, considerando os períodos nos quais ambos coincidiram, até o momento da implementação da prestação devida. É o voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Desembargador Duval. Com o eminente relator, senhora presidente. Obrigada, excelência. Desembargador Inácio. Como eminente relator. Perfeito. Então, à unanimidade, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme voto do eminente relator. Obrigada, doutora Eveline. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Dando sequência, nós passamos agora ao 72, de relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. É a apelação cível de número 8.011, dígito 41, 2022, final, uma sequência de 2 zeros, 47, envolvendo Monteiro e Monteiro Advogados Associados e outros, e a Procuradoria-Geral de Justiça. A sustentação oral foi postulada pelo doutor Igor Afonso da Fonseca, OAB, Pernambuco, número 44.060, na plataforma virtual, representando os interesses da apelante. Doutor Igor, doutora, se encontra? Perfeito. Boa tarde, doutor Igor. Boa tarde, excelência, doutora Desde o Zé. início da sessão, que tem que se ressaltar que Vossa Excelência se encontra. Por favor, meu amigo, dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, certamente. Perfeito, muito obrigada. Pode dar início à sustentação. Agradeço, excelência, pela oportunidade e aproveito o ensejo para, como de praxe, mas não menos importante, cumprimentá-la e estendo também os meus cumprimentos aos demais integrantes da Câmara. Pretendo ser o mais breve possível, mas me permitam apenas fazer um breve introito a fim de servir de supedâneo às minhas razões recursais. Trata-se aqui de um caso em que o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou uma ação civil pública contra o nosso escritório e o município de Baturité. Segundo a alegação do Ministério Público, houve uma irregularidade na nossa contratação que visava buscar as diferenças de verbas do Fundef, aqueles repasses federais constitucionais de obrigação da União, em favor do município, porque não haveria respeitado a inexigibilidade de licitação, e que isso foi feito às margens da própria lei de licitação. Em sede liminar, foi deferida uma tutela que suspendeu nossa contratação, porém, ela foi revogada, essa decisão, e que se formou uma coisa julgada no agravo instrumento, permitindo o pagamento e continuidade da nossa prestação de serviço. O que acontece? Sobreveio uma sentença que declarou a nulidade desses contratos e, portanto, restabeleceu a suspensão dos nossos contratos. O que acontece, excelência? O primeiro momento e a primeira razão da nossa apelação é de que estamos suscitando a ilegitimidade do Ministério Público Estadual e, portanto, a incompetência da Corte Estadual para julgar essa ação, porque toda a cadeia, toda a matriz de fundamentação do próprio Ministério Público para declarar a nulidade desse contrato é de que essas verbas não podem ser dadas para pagamento de honorários contratuais, porque são verbas vinculadas constitucionalmente.
Nesse sentido, e se considerarmos essa premissa do próprio Ministério Público, já se tem jurisprudência pacificada, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, de que recursos cuja fiscalização é de competência do TCU, a competência é da Justiça Federal. Nesse sentido, estamos pugnando para que seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público Estadual, já que, e é conforme consta nos autos, são verbas de natureza vinculada constitucionalmente. O segundo momento é demonstrar que a contratação respeitou, sim, a lei de licitação e, especificamente, a inexigibilidade de licitação, que é uma modalidade de contratação. Primeiro ponto, eu gostaria de ressaltar que nossa contratação ela está fundamentada exatamente no artigo 25 da antiga lei de licitação, que à época era vigente e que foi quem formalizou todo o instrumento, dizer que a natureza do serviço é singular, determina-se e exige-se, para tanto, uma notória especialização. O nosso escritório atua por mais de 25 anos, em toda, e assim, nem sem qualquer tipo de falsa modéstia, mas nossa atuação, inclusive, é autorizada por inúmeros tribunais de contas dos estados que nós atuamos. Então, é precedida de fiscalização, é precedida de notória especialização, e, portanto, fizemos um devido instrumento público da inexigibilidade de licitação, que consta nos autos, que consta no DOC 1 da nossa apelação, tanto o procedimento anterior à contratação, qual seja, a própria inexigibilidade de licitação, a de número 003 de 2016, que culminou na contratação também pública, observando todo o critério de publicidade, pessoalidade, enfim, aqueles princípios da administração pública. Além disso, mais recente, no fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 309, isto é, um precedente vinculante, ele aperfeiçoou a ideia de inexigibilidade de licitação. Segundo ele, os requisitos são necessidade de um procedimento administrativo formal, isso está nos autos, no DOC 1 da apelação, a notória especialização profissional, temos esse atestado de capacidade também nessa inexigibilidade de licitação, porque como requisito a gente precisamos atestar nossa capacidade técnica. Temos a natureza singular do serviço, que é notório também, a inadequação ou a dificuldade de prestação pelos integrantes do poder público local, mais precisamente a Procuradoria, consta também na nossa apelação um parecer da Procuradoria do município dizendo que não gozam de critérios e capacidade técnica suficiente para recuperar e calcular os valores do Fundef no período que está sendo executado. E, por fim, cobrança do preço compatível com a atividade desenvolvida. Ora, até juntamos nos autos, inclusive na contestação dessa ação civil pública, todos os valores que cobrando em ações idênticas em todos os estados da nação. Então, não há como fugir desses requisitos, porque todos eles estão devidamente aperfeiçoados nesses autos. Eu gostaria até de ressaltar que esses contratos que são objetos dessa ação já foram fiscalizados e apreciados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que no acordo número 367/79 deste ano 2025, declarou estarem todos regulares e válidos. Por fim, até para fulminar por completo o que foi defendido pelo MP, de que as verbas, por serem vinculadas, não poderiam ser disponibilizadas para pagamento de honorários e, portanto, deveria ser declarado nulos os contratos, faltou ao MP destacar que, no julgamento da DPF 528, o Supremo Tribunal Federal, isto é, outro precedente vinculante que se aplica ao presente caso, consignou que é possível pagar os honorários advocatícios contratuais nessas causas de recuperação de verba do Fundef, usando os juros de mora, ou seja, na recuperação dessas verbas, existe a correção monetária e os juros de mora, que compõem o montante total que vai ser destinado para pagar o município. Porém, os juros de mora, essa verba, por ter uma natureza indenizatória e não vinculada constitucionalmente, pode se dar até o seu limite para pagar os nossos honorários. Isto é, se pactuamos os nossos honorários em 20% sobre o êxito auferido pelo município, só devemos receber até o limite dos juros de mora. Se, eventualmente, no cômputo geral do valor que vai ser pago, os juros de mora representar apenas 15%, necessariamente iremos ser remunerados apenas nos 15%. Portanto,
seja pela jurisprudência, seja pelos princípios legais, seja por tudo que foi sustentado aqui, não há que se dar cabimento a essa ação civil pública e, portanto, merece reforma essa sentença. É isso, Excelência, espero ter me feito entendido e agradeço a disponibilidade de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Igor Afonso. Doutor Léo, eu estou vendo que o senhor está agora querendo se manifestar. Exato, Excelência. Por favor. Excelentíssimo presidente dessa Câmara, excelentíssimo relator, excelentíssimos desembargadores integrantes, excelentíssima doutora Rosália, que fará parte dessa corte a partir da próxima semana. Seja muito bem-vinda, todos os advogados, o advogado falante e todos os demais servidores dessa casa. Vou falar bem rápido. O Ministério Público não nega que é por isso que é possível juridicamente a contratação de escritórios, mas existem elementos fundamentais e importantes a ser observados. Essa questão da notória especialização, a natureza singular do serviço, a inadequação da prestação por advogados públicos, preço compatível com a responsabilidade profissional exigida, e considerar também os valores praticados em contratações similares anteriores. No caso já foi falado aqui, antes aqui da preliminar, que ele foi dito que não cabia ao Ministério Público falar por questão de ser questão de Fundef, mas nós já temos decisões claras dizendo que o Ministério Público cabe, no caso de compete à Justiça, a súmula 209 do STJ, que compete à Justiça Estadual processar e julgar questões relativas à transferência de verbas, desvio de verbas que estejam já incorporadas ao patrimônio municipal, no que era o caso. Então, aqui nós estamos dizendo que o contrato não foi, o contrato sob análise com esse escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados pelo município de Baturité, com base em processo administrativo de inexigibilidade, não apresenta elementos suficientes que justifiquem a dispensa de licitação. Embora se trate de serviço técnico especializado, não há comprovação documental da singularidade do objeto nem da notória especialização dos profissionais envolvidos. A ausência de identificação dos advogados responsáveis, bem como a falta de justificativas técnicas para a escolha do escritório, fragiliza a legalidade do procedimento. A contratação direta sem respaldo dos critérios legais configura violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e economicidade. Adicionalmente, esse contrato apresenta vícios formais relevantes, como a ausência de cláusulas essenciais, o valor previamente definido e a vinculação do instrumento convocatório. A estipulação de honorários em percentual sobre o valor recuperado, estimada em R$7 milhões, revela desproporcionalidade frente à complexidade da demanda, considerando que o município dispõe de procuradoria própria. Ou seja, a parte adjunta que uma procuradoria do município próprio não é capaz de realizar com uma questão dessa, bota-se em xeque, inclusive, a competência dos outros procuradores municipais. Então, diante disso tudo, o Ministério Público diz que ratifica, contesta a preliminar de incompetência para pleitear esse desvio de verbas públicas do Fundef e também alega que, diante não da contratação, mas da irregularidade da contratação, por todas as questões que já foram ditas agora, pede que não seja acolhida o recurso do escritório Monteiro Carvalho Advogados Associados, e pela ratificação da sentença do juízo ACO. Obrigado.
Obrigada, doutor. Desembargador Inácio, é de Vossa Excelência a palavra. Pois não, senhora presidente. A apelação civil interposta por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra a sentença da segunda vara civil da comarca de Baturité, que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, declarou a nulidade dos contratos administrativos de número 25.10.01/2021 e 25.10.2/2021, celebrados com o município de Baturité e custeados com verba do Fundeb, sem prévia licitação ou procedimento formal de inexigibilidade. A sentença reconheceu a vinculação das verbas à educação básica, vedou a sua destinação ao pagamento de honorários advocatícios e impôs obrigações acessórias ao município, como a prestação de contas, transparência e recomposição de valores. A apelante sustentou a competência da Justiça Federal e a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, além de pleitear a validade dos contratos ou, subsidiariamente, a indenização pelos serviços prestados. Há 3 questões de discussão. A primeira é a preliminar, que definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública que versa sobre o contrato administrativo custeado com recursos federais. 2, outra preliminar, estabelecer se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da demanda. E, no mérito, analisar a validade dos contratos administrativos firmados com dispensa de licitação e pagos com verba do Fundef, incluindo a possibilidade de indenização pelos serviços prestados. Razão de decidir. Quanto à primeira preliminar, eu entendo que a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a origem federal dos recursos não desloca a competência para a Justiça Federal, inexistindo interesse jurídico direto da União. Então, eu estou rejeitando a preliminar. Senhora presidente, submeter aos demais pares. Muito obrigada, Excelência. Eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência e indago como se posiciona o desembargador Fernando Chimenez. Também acompanho, senhora presidente, inclusive com base nos precedentes aqui desta corte. Perfeito. Assim, Então, preliminar rejeitada à unanimidade. Pode prosseguir, meu colega. Quanto à segunda preliminar, se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da ação, eu estou entendendo que o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da ação nos termos do artigo 129.3 da Constituição Federal e da Lei 7.347 de 1985, quando a demanda envolve defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. Também estou rejeitando essa preliminar. Perfeito, Excelência. Igualmente acompanho o entendimento de Vossa Excelência quanto à segunda pré-judicial. Desembargador Fernando. Acompanho o eminente relator. Então, à unanimidade, as 2 pré-judiciais foram rejeitadas conforme entendimento do eminente relator. Por favor, no mérito, Excelência. A contratação de serviços advocatícios pelo município de Baturité ocorreu sem procedimento formal de inexigibilidade em afronta aos artigos 25 e 26 da Lei 8.666/1993, o que compromete a legalidade do contrato e enseja sua nulidade. A jurisprudência do STJ exige, para a validade da inexigibilidade, a demonstração da singularidade do serviço, da notória especialização do contratado e da inviabilidade de competição, requisitos não comprovados nos autos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu na ADPF 528-DF que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com refúgio do Fundeb, por configurar desvio de finalidade. O pedido de indenização por suposto serviço prestado não pode ser acolhido nesta ação, dada a ausência de prova inequívoca do benefício, a administração e a necessidade de ajuizamento de demanda própria com ampla dilação probatória. Entretanto, deve ser afastada a condenação do apelante em custas e honorários advocatícios em virtude da regra prevista no artigo 18 da Lei 7.347/1985, por não caracterizada má-fé. Recurso parcialmente provido. É meu voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. No mérito, acompanho integralmente o bem lançado voto por Vossa Excelência. Desembargador Fernando. Acompanho também o eminente relator. As mesmas razões. Para o julgamento do presente recurso, pré-judiciais, como dito antes, foram rejeitadas à unanimidade e, no mérito,
também à unanimidade, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor Igor Afonso, Eu pela agradeço, participação. Excelência. Desejo um bom expediente a todos. Muito obrigada. Agora sim, né, doutora secretária, doutora Nayane, nós findamos as preferências ou não? Findamos, presidente. E também não temos sem sustentação oral, perfeito? Então, podemos passar ao julgamento dos demais processos nas duas plataformas, no SAGE, que hoje tem, e no PJE. Então, vamos dar sequência aqui a esse entendimento. Na plataforma do PJE, doutora, nós temos aqui. A senhora, por favor, me corrija quando eu tiver ultrapassado. Na primeira, na SAGE, no SAGE, na plataforma do nosso sistema SAGE. Presidente, todos os extrapautas são no PJE mesmo. Todos os extrapautas. Perfeito. Só que eu estou tendo dificuldade de localizar, mas acho que eu encontrei agora, minha doutora. Porque eu passei do 103 mil, meu Deus, eu realmente me antecipei muitíssimo. Então, o extrapauta de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha é o 121 na pauta interna, e se trata de embargos de declaração sob o número 30.18.321, dígito 50, 2024, final, uma sequência 301. Sua Excelência, ao examinar os referidos embargos de declaração, os rejeitou e foi acompanhado pelos eminentes pares. Correto, doutor? Correto, presidente. Muito grata. Quanto aos de relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, nós temos aqui um conflito de número 30.15.943, dígito 90, 2025, final, sequência de 4 zeros, em que Sua Excelência tomou conhecimento e proveu para declarar competência do juízo suscitado, terceira vara da infância e juventude. É isso, doutor? Perfeito. Sob nossa relatoria, já que eu não tenho do desembargador Duval Aires Filho, sob nossa relatoria, nós temos um conflito de competência, na pauta interna é o 122, e se trata do número 540, dígito 35, 2025, o final, uma sequência de 4 zeros, onde, tendo conhecimento do referido com incidente, o mesmo foi acolhido para declarar competência absoluta das varas da infância e juventude. Nesse caso, é da terceira vara da infância e juventude desta comarca, a quem caberá o processamento e o julgamento do cumprimento de sentença de número 15.8501, dígito 17, 2017, final, uma sequência de 301. Está devidamente votado pelos eminentes pares, doutor? Devidamente votado. Então, entendimento acompanhado pelos nossos eminentes pares, assim, a unanimidade. Grata pela confirmação, doutora. Processos em pautas, salvando aqui os que já foram anteriormente anunciados, nós temos como resultados a serem confirmados, e aí eu peço a ajuda da nossa doutora Nayane,
no sistema SAGE, relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, é o 1, que todos os demais pares acompanharam o entendimento lançado por Sua Excelência. Perfeito, doutora? Perfeito, desembargador. De relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, é o 2 e o 3, sem nenhum adiamento ou retirada de pauta, que também foi acompanhado pelos eminentes pares. Sobre a Oi? De forma unânime, sim. Isso. O desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, ele julgou do 4 ao 6 na pauta interna, no que foi acompanhado pelos eminentes pares, via de consequência, a unanimidade. Dos nossos, vai do 7 da pauta interna ao 8. E também fui devidamente acompanhada no entendimento lançado pelos eminentes pares. Confere, doutor? Confere. A unanimidade. Passando para o sistema PJE, nós temos da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, do 1 ao 20 na pauta interna, e sem nenhum adiamento ou retirada de pauta. Presidente, eu enviei para o WhatsApp da senhora aqueles que foram adiados no início da sessão, caso a senhora queira pegar deixar e registrado o fazer número em ata, exato. Então, aqui nós temos o 5.2 da pauta interna, o desembargador está adiando o 16, não é isso, doutor? Senhora presidente, estou adiando o número 16. Muito obrigada, excelência. Se trata do 3.881, dígito 50, 2024, que é aquele que Vossa Excelência já tinha feito, porque envolve o município de Ipu. Esse a gente já tinha dito que estava sendo adiado para o julgamento coletivo dos demais desembargadores relatores. Nós temos aqui do eminente desembargador Duval Aires Filho, o 21 ao 52, onde Sua Excelência retira de pauta o 40, que é uma apelação cível sobre o número 3.281, dígito 22, 2022, final 0120, envolvendo o município de Marco e Camerino, Indústria e Comércio de Móveis, LTDA. Sob a relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, nós temos do 53 ao 97, em que Sua Excelência está adiando o 85, pelas mesmas razões que o eminente desembargador Fernando Ximenes o fez. Trata-se do 3.896, dígito 19, 2024, final 0095. Também está retirando de mesa, ou adiando, o 96, que é o de número 3.271, dígito 48, 2025, final 0095. Sob a nossa relatoria, nós temos do 98 ao 118, e que fomos devidamente acompanhada pelos eminentes pares, porquanto a unanimidade, sem nenhum adiamento ou retirada de pauta. Perfeito, doutora? Perfeito, presidente. Muitíssimo obrigada pela confirmação. Desta forma, nós vencemos a pauta, não, doutora? Isso mesmo. Pronto. Mas eu gostaria de saber dos eminentes pares se tem alguma moção, algum voto, algo que queiram para registro na ata. Desembargador Fernando Ximenes. Eu não, senhora presidente. Muito grata. Desembargador Duval. Também não, apenas para dar as boas-vindas à doutora Rosália. E desejar boas férias ao nosso desembargador Inácio. Eu estou aqui.
É. Realmente brinque com seus netos. Ai, que sejam muito felizes, que façam Sejam felizes. as viagens desejadas por Sua Excelência e pelos familiares. Desembargador Inácio, tem algum registro? O desembargador Chimenez. Não, era só mesmo porque eu não falei no começo da sessão. Pois Eu não. queria desejar as boas-vindas à desembargadora, doutora Rosalva. Rosália. Rosália, aliás, desculpa. Isso. E, com certeza, ela fará aqui um bom trabalho, substituindo o nosso professor Inácio. Vossa Excelência, desembargador Inácio. Não vou deixar para fazer as boas-vindas da doutora Rosália segunda-feira, quando eu estou aqui. Segunda-feira de 21. É porque o senhor ainda fará no dia Não, mas 20. estou só cumprimentando, que ela passou a sessão toda aqui Perfeito. conosco. Olha, Eu já estive com ela hoje a manhã toda, a gente conversando, explicando. mas ela é merecedora. Por quê? Olha a responsabilidade. Sua Excelência está aqui conosco para assistir como é o julgamento da nossa Câmara. Isso é louvável e a Rosália sabe o quanto eu admiro o trabalho dela, por isso eu deixo para dar as boas-vindas oficialmente após as férias efetivas do nosso par eminente, por sinal, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Mas é um grande prazer recebê-la. Muito obrigada, desembargadora. Senhores, nenhum registro mais a ser feito? Desembargadora, com licença, do Ministério Público. É só para ressalvar, por ocasião da minha sustentação oral, por um equívoco inexcusável, eu não me referi à Defensoria Pública, nosso querido doutor João Ricardo Franco Vieira, nosso defensor público aqui em 2º grau, e eu quero me desculpar por essa omissão involuntária, mas agora dizer que ele é um prezado colega do direito e que nos orgulha muito a presença sempre aqui nessa Câmara. Desculpe, doutor Ricardo, a Defensoria não pode passar esquecida, muito menos o senhor, quando a representa. Perfeito. Obrigado, muito grato pela lembrança e pelo registro. Eu já havia feito informalmente direto para Vossa Excelência. Agora ratifico, o senhor sabe da minha admiração e respeito pela pessoa e pelo trabalho de defensor público que Vossa Excelência tanto preza e presta. Muito obrigado, desembargador, muito agradecido. Inclusive, estou tendo aqui a satisfação de encontrar a doutora Rosália. Trabalhamos juntos na 6ª Vara Civil aqui de Fortaleza, né? Ela juíza, eu defensor, praticamente 2 anos. A gente tinha uma aproximação muito grande, ela sempre foi uma pessoa extremamente sensível, e a gente, como defensor, estava ali defendendo no dia a dia as pessoas mais carentes, né? Com mais necessidade. Sempre a doutora Rosália agiu com muita empatia e com muita justiça. Muito obrigada. Né? Prazer revê-lo. Elogiada, desembargador. O colega defensor público também, considero colega, né? Vou participar também aqui dos trabalhos dessa Câmara e agradeço suas palavras tão gentis. O reconhecimento, minha amiga, vem pelo exercício da nossa atividade funcional. Dentro de tudo que já foi registrado, a nossa secretária fará isso devidamente na ata a ser lavrada, e eu dou por encerrada a presente sessão de julgamento e agradecendo a compreensão de todos por não ter me feito presente na referida sessão. Muito obrigada. Uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde.